Oi, pessoal. É, Esse vídeo trata do conceito geral da cidade distribuída. O que seria a cidade distribuída? Primeira coisa a dizer aí, a cidade distribuída ela não é um projeto, né? Apesar de haver hoje um grupo no Facebook tratando dessa questão e muita gente envolvida com isso, a cidade distribuída é um termo que eu cunhei há alguns anos para descrever um fenômeno que está emergindo do próprio meio urbano, que é essa cidade baseada em telecomunicação barata e acessível, principalmente baseada na internet, e as mudanças de comportamento social e cultural que advém dessa banalização, desse barateamento radical da telecomunicação, especificamente por meio da internet. Né? Tem N tipos de telecomunicação, até correio a gente pode considerar como uma forma de telecomunicação primitiva, baseada em papel, mas é telecomunicação, comunicação à distância. E à medida que a telecomunicação vai se tornando mais comum, mais banal, mais barata ao longo dos últimos 2 séculos, e com o advento da internet, que torna a telecomunicação uma coisa profundamente acessível e banalizada, banalizada num bom sentido, a gente tem um fenômeno urbano que é a dispersão pelo território é, do tecido urbano e da própria cidade. Né? Então, a cidade distribuída tem uma série de características, eu vou falar um pouquinho sobre elas, e ela tem a ver com a gente questionar características muito comuns da cidade, como a gente encarava na antiguidade, até em tempos relativamente modernos, como, por exemplo, a ideia da cidade como uma ilha no território. Né? Você lá, aquele campo amplo e aberto, que a gente chamaria de meio rural ou meio natural, você veria a distância a cidade ali, você chega na cidade como se fosse uma ilha num mar de natureza, né? Ou de campos cultivados. Né? Ou seja, essa distinção entre rural e o urbano seria essa ilha frente a um rural muito amplo e muito maior do que essa ilha. Né? Isso é uma coisa que está terminando, a gente vive já há pelo menos um século em cidades que são melhor caracterizadas como cidades-região e não cidades-ilha. Essas cidades-região elas se espraiam pelo território, inclusive resultando em problemas ecológicos. Né? Mas de fato essa cidade-ilha deixa de existir. A segunda característica questionada da cidade é que para você dizer que você vive numa cidade, você faria parte, você estaria numa cidade contínua. Ou seja, São Paulo seria um tecido urbano contínuo e você faria parte, você seria paulistano se você habita esse tecido urbano. Né? Essa sensação de pertencimento a uma cidade se daria por estar na cidade e essa cidade ela é contínua. Né? A segunda coisa, entender, que tem a ver com essa questão anterior, tem a ver com entender a cidade estritamente como aquilo que a constrói. Não é? Os edifícios e as ruas, isso seria a cidade. Né? O sistema viário, infraestrutura, sistemas de água, esgoto, distribuição de energia elétrica, transmissão disso, e essa composição no território que é a cidade. Isso também se questiona. Né? Enfim, como é que se questiona isso? Né? Primeiro, a gente está vivendo um processo de dispersão geográfica da cidade. Né? Fala-se hoje em dia de uma macrometrópole paulista, por exemplo, e tantas outras macrometrópoles emergindo no mundo inteiro, que é a composição de um tecido metropolitano que não é mais essa ilha no território, nem exatamente uma região contínua, como eu falei agora, mas muitos municípios e micropolos conectados numa rede local que a gente pode chamar de uma macrometrópole. No caso de São Paulo, essa macrometrópole ela se estende desde São José até Sorocaba, no sentido leste-oeste, e desde Campinas até Santos, no sentido norte e sul. No meio do caminho, você tem o município de São Paulo, a região metropolitana está aqui no meio, e você tem um monte de vazios no interior dessa macrometrópole, que seriam tradicionalmente chamados de meio rural. No entanto, elas estão dentro dessa macrometrópole. Então você tem, dentro da macrometrópole, dentro desse tecido urbano disperso, variações de densidade. Né? Isso seria a primeira característica mais chamativa da cidade distribuída e já está se revelando, independentemente de qualquer projeto nesse sentido. Né? A segunda característica que é importante salientar é justamente superar a ideia de que a cidade é a coleção de prédios e construções, sistema viário, infraestrutura. A cidade é mais do que isso, a cidade é mais, na verdade, facilmente entendida como uma ferramenta que sustenta a interação social. É para isso que serve a cidade, para isso que ela
ela foi construída e é por isso que ela se sustenta como um fenômeno social e cultural, porque ela é uma ferramenta que sustenta a interação, né? Pensando dessa maneira, que outras ferramentas a gente utiliza para sustentar a interação social? E será que a gente poderia considerar essas outras ferramentas como parte da cidade? E de fato, quando você pensa em termos de cultura cosmopolita, o que vem junto com a ideia de cultura cosmopolita? Ou seja, essa cidade cosmopolita, uma cidade que agrega os diferentes, agrega tolerância, agrega convívio do diferente, do variado, né? E o que tem aí é basicamente, você vê todos os fenômenos culturais que estão relacionados à vida cosmopolita, eles também sustentam essa forma de vida no coletivo. E aí é interessante entender a seguinte coisa: a gente tem 3 etapas ao longo da história das cidades. A primeira é a ideia de que a interação social acontecia entre as pessoas que moram juntas, ou seja, acontecia na vizinhança. Isso vem desde a antiguidade, isso opera até hoje em dia, claro. No entanto, é fácil notar que esse princípio não é mais o mais importante, porque certamente as relações de vizinhança não são as mais importantes ao se formar comunidade no mundo contemporâneo. E já há um tempo não são. Por quê? Porque houve um segundo momento em que a interação social foi promovida pela forma estatal, pelo Estado. Talvez será mais fácil entender isso entendendo como instituições. A escola, a igreja, o poder militar, os governos, são instituições que organizam a interação social, que convidam as pessoas a interagirem em lugares específicos, de maneira específica, mediados pela instituição. Isso foi um período muito longo na história, em que a instituição teve o seu papel crescendo, 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 se transformando possivelmente na forma dominante de interação social em meados do século XIX, durante a Revolução Industrial, né? A maior parte das interações sociais aconteciam mediadas por instituição, da escola ao trabalho, ao governo, à forma militar, à religião, à educação, se davam em instituições que controlavam e direcionavam a interação social. Quando a gente fala de telecomunicação primitiva durante o século XIX, a gente está falando a respeito do surgimento dos jornais ao longo dos últimos 3 séculos e depois a formação das cadeias de televisão, rádio e mídia de massa. Você está aí ainda vendo, apesar de telecomunicação, você está vendo formas de telecomunicação mediadas por instituições fortes, que dominam aquele meio de comunicação. São sistemas centralizados de telecomunicação e comunicação de massa. O que acontece nos últimos anos é que, à medida que a telecomunicação vai se banalizando, vai se barateando, primeiro com correios, né, ao longo dos últimos dos últimos 5 séculos, os correios vão sendo gradualmente tornando-se mais acessíveis para a população como um todo, e posteriormente com telecomunicação eletrônica, inicialmente com telégrafos, depois telefonia, depois televisão, comunicação por rádio, e no final do século XX, telecomunicação digital se estabelece, e por fim, talvez a última grande revolução, que é a telecomunicação digital via internet. A telecomunicação se torna possivelmente um meio dominante de comunicação entre as pessoas, né? Talvez para se questionar, vamos ponderar com quantas pessoas você interagiu no dia de hoje. E quantas pessoas que você interagiu, elas estavam presentes com você na mesma sala ou no mesmo lugar, pessoas que você encontrou frente a frente, e quantas delas você interagiu via internet. Eu tenho certeza que a vasta maioria das pessoas estavam na internet ou via telefone, via SMS, alguma outra forma de telecomunicação barata e provavelmente digital, né? O que significa então? Significa que cidade era essa cidade da vizinhança? A gente conhece a cidade da vizinhança, são cidades mais tradicionais que existem, inclusive a própria ideia de cidade está muito calcada na ideia da vizinhança. É uma cidade da escala local, da escala dos movimentos a pé na cidade, é uma escala é uma cidade de uma comunidade que se conhece, as pessoas sabem quem são os seus vizinhos e colegas de cidade, não é? Qual que é a cidade da instituição? A cidade da instituição é aquela cidade que vai se formando à medida que a força do Estado vai crescendo e vai se multiplicando dentro da sociedade, e está muito vinculada à ideia do Estado Nacional, né? E todas as instituições ligadas ao Estado Nacional. Então, a escola, a cidade que é pautada pelo convívio na escola, pautada pelo convívio
em trabalho, todas as formas de trabalho que existem, instituições como governo, como religião, enfim, imagine todas as instituições, de clube, a escola, passando pelos militares, religião, tudo que suscitava a mobilização das pessoas irem até um lugar específico, interagir nesse local de uma certa maneira, de maneira direcionada, elas voltavam para casa, né? Tanto que também convido vocês a ponderarem quem são seus amigos mais próximos e onde você conheceu eles. Provavelmente vai ser em alguma instituição. Escola, trabalho, universidade, alguma coisa, alguma instituição dessa suscitou convívio intenso, que acabou resultando numa aproximação afetiva e ali é o seu grupo social que tem laços mais fortes, provavelmente mediado pela instituição. E isso certamente mudou nos últimos anos, né? Mas como é que era essa cidade da instituição? Uma cidade pautada pelos lugares que se confundem com a instituição. Então, quando eu digo onde você conheceu tal pessoa, eu imagino que eu estou falando ao mesmo tempo da instituição e do lugar. Tá? É justamente isso que acontece. Com a telecomunicação, isso se banaliza. O contato não mediado por instituição e não pela vizinhança se banaliza e a gente começa a achar normal que a gente conheça e tenha laços afetivos e proximidade com pessoas que a gente nunca viu na frente, né? A gente pode até vir a conhecer essa pessoa depois, mas especificamente a gente conheceu elas em outra situação e interagiu intensamente por meio de sistemas digitais, né? No Facebook, no SMS, ligação telefônica e por aí vai. Tantos outros meios de interação que a gente tem, né? Legal, ou seja, isso convida a gente a entender que a cidade ela não é exatamente a construção dela, né? Ela não é apenas os edifícios, mas é a interação social que ela suscita. Assim sendo, como é que é uma cidade da telecomunicação? A gente ainda não sabe. Ela está emergindo. A cidade distribuída é justamente essa cidade da telecomunicação. E tem algumas características interessantes que a gente pode explorar, né, nesse aspecto. Ou seja, como é que seria uma vida não local? Ou colocar de outra maneira, será que eu preciso estar preso no território para poder habitar essa cidade? Ou eu habito uma cidade distribuída desvinculado do território? Eu estou certamente em algum lugar, mas eu posso estar em qualquer lugar, eu posso mudar. Imagina um serviço em que eu estou hospedado num lugar, dia seguinte eu mudo 300 km de distância para outro e 400 no outro dia, e essa mutabilidade da minha relação com o ambiente é aberta. Eu posso ir e vir com uma certa facilidade, e não só porque a gente já pode ir e vir, mas eu posso habitar em lugares diferentes, porque na verdade eu estou vinculado a um serviço que permite que eu habite em lugares diferentes. A gente já vê isso emergindo, por exemplo, na maneira como as empresas andam reorganizando seu espaço de trabalho. Tradicionalmente, o espaço de trabalho da empresa era um lugar concentrado, centralizado no território. Todo mundo ia para lá, trabalhava lá o dia inteiro, depois ia embora para casa, né? Inclusive esse movimento pendular que a gente vê na cidade, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, que se oscila ao longo do dia, e também escola e educação, acaba resultando na hora do rush, né? A hora de pico de trânsito, porque tem a ver com o horário onde termina a jornada de trabalho padrão. Então as pessoas vão para o lugar e voltam para casa. O que tem acontecido? Tem surgido uma demanda, por um lado, ou a possibilidade de você explorar uma possibilidade por outro. Que possibilidade, que demanda é essa? É para poder trabalhar à distância. Então a gente fala muito de teletrabalho hoje em dia. Então para que eu vou sair de casa para trabalhar se eu posso trabalhar em casa? Por outro lado, como é que eu posso organizar a minha circulação pela cidade que não seja nesse movimento pendular? E de fato isso vem acontecendo. Já em pesquisas origem e destino do metrô de São Paulo de 10 ou 12 anos atrás, você já via resultados bem interessantes, em que as pessoas já estavam abandonando o movimento pendular. Havia já um início de uma flexibilização de entradas e saída do trabalho, e por outro lado a pessoa começa a explorar a cidade além desse movimento pendular. Então ela sai um pouco mais cedo do trabalho, vai fazer alguma outra coisa, depois vai para casa, talvez uma pós-graduação, um curso à noite, ou vice-versa, em outros padrões de circulação pela cidade. O movimento pendular começa a diminuir. Tá? Outro aspecto interessante é que espaços de trabalho começam a emergir. Então as empresas se reorganizam tendo postos avançados espalhados na cidade, de maneira que a comunidade que trabalha naquela empresa possa se deslocar até um local de trabalho próximo da casa dela e não até uma central principal muito mais distante, né? Esse tipo de processo começa a emergir em muitas empresas
pulverizam os seus espaços de trabalho pela cidade, não concentram eles num único local. Você pulveriza pela cidade, dando acesso a uma circulação mais local na cidade e uma circulação não pendular e não marcada por horários específicos, né? Isso também tem a ver com a flexibilização das relações de trabalho, que é uma outra questão, acho que não é o caso de entrar aqui agora, mas é interessante, está relacionado também, né? Essa mutação. Também tem a ver com uma mudança na própria economia, de uma economia pautada pela agricultura ou pela indústria, para uma economia pautada pela economia de serviço e comércio, né? Indo para o terceiro setor. Outro aspecto interessante que a gente consegue observar é que setores da cidade começam a ser questionados pelo sistema distribuído. Então, como regra geral, a gente pode adotar a seguinte coisa. O que a internet toca como forma organizacional, ela altera para que essa coisa se torne mais distribuída e menos centralizada, né? Por exemplo, energia. Como é que a gente gerencia a produção e a transmissão de energia? Tradicionalmente, né, os modelos vitorianos, pautados pela termodinâmica do século XIX, dizem que a melhor coisa, o sistema mais eficiente é um sistema centralizado. Então é melhor ter Itaipu produzindo energia para praticamente todo o sudeste do nosso país, e você transmite isso, né, distribuindo isso para todo mundo, utilizando uma infraestrutura pesadíssima de transmissão de energia, do que ter um monte de mini ou micro hidrelétricas espalhadas pelo sistema hidrográfico da região sudeste. Essa visão tradicional. Isso se traduzia também em tantos outros setores, como, por exemplo, era muito melhor ter um grande computador centralizado, processando toda a informação de uma empresa, do que ter um monte de computadorzinhos articulados em rede. A partir da década de 80 se percebe que o contrário é melhor em computação. Fica claro que a partir do que a gente chama sistemas distribuídos, conectando com os computadores numa rede sem centro, você tem um sistema muito mais resiliente, muito mais resistente, muito mais adaptável, escalável. E aí, o que se falava na época que você poderia ou comprar um mainframe, que era esse grande computadorzão centralizado, ou comprar um monte de computadorzinhos e interconectar eles. Por incrível que pareça, a segunda opção ela é muito mais barata, ela é muito mais flexível, ela é muito mais adequada à organização de uma empresa. Do ponto de vista econômico, organizacional, não importa o critério que você escolha, né? De repente, essa lógica começa a ser utilizada em outros lugares, ou seja, o que a internet toca, ela demonstra para quem usa aquele sistema que é mais fácil organizar como sistema distribuído do que como centralizado, né? Então, por exemplo, energia, de fato, por incrível que pareça, do ponto de vista logístico, organizacional, ecológico, é muito melhor você ter uma rede de mini ou micro hidrelétricas espalhadas pelo sistema hidrográfico da região sudeste do que ter uma grande hidrelétrica como a gente tem em Itaipu e isso distribuir, isso ser transmitido para a mesma região. Por quê? Vamos pensar. Se falha Itaipu, o que acontece? Você tem que parar o sistema, né, fazer a manutenção necessária. Se há algum problema na represa de Itaipu, por exemplo, você para o sistema, causando N problemas para toda a região que se alimenta daquele serviço, né? Tanto que para parar Itaipu é muito raro, inclusive tem todo um sistema de manutenção altamente sofisticado em Itaipu e outras represas e outros sistemas da mesma escala para que não haja parada, né? E é um esforço brutal. Agora, o que acontece se nessa outra rede distribuída com micro ou mini hidrelétricas espalhadas por toda a região sudeste, o que acontece se uma delas falha ou para? Muito pouco, porque na realidade o sistema está todo interligado e se ocorre a falha de uma, as outras se equilibrariam para suprir aquela energia faltante. E de fato é isso que acontece. Você tem, na verdade, além de Itaipu, você tem uma rede de outras hidrelétricas de menor escala que compõem o suprimento de energia de maneira dinâmica no caso de uma oscilação de oferta de energia, né? Agora, o que está se prevendo para o futuro da geração e transmissão de energia é a geração local e transmissão local de energia. Na Alemanha, por exemplo, quem depois quiser pode ir atrás, você encontra bastante informação sobre isso, existe um movimento de transformar a Alemanha em um sistema, transformar a Alemanha num país solar, e baseado numa economia solar, como diria o Hermann Schier, que é o grande ativista dessa área. E o que seria um país solar? É um país que está pautado por uma economia cuja energia, a única origem é solar,
né, a partir de painéis fotovoltaicos. Existe uma estatística feita na Alemanha que se você cobrisse 60% dos telhados alemães com painéis fotovoltaicos, você supriria as demandas energéticas do país inteiro. Não é cobrir o país, cobrir 60% dos telhados já existentes. Ou seja, mas como é que funciona isso? A energia é gerada localmente e consumida localmente. Se existe uma oscilação, eu peço energia emprestada para o meu vizinho, e não para uma represa ou para um painel fotovoltaico que está a quilômetros de distância. A coisa se equilibra localmente. O grande desafio aí é armazenar essa energia para o uso noturno. Mas é outra questão, a gente pode discutir isso em outro momento. Mas existe uma tendência fortíssima que a geração e a transmissão de energia aconteça de maneira local, articulada em redes locais, que vão se expandindo e se conectando numa rede de maior escala, que pode até ser global. No entanto, ela se articula a partir de conexões locais. Essa é outra característica dos sistemas distribuídos, né? Conexão local. Na internet, isso se traduz numa comunicação global, porque eu tenho nódulozinhos entre eu e o meu destino, que esse destino pode ser Finlândia, e a conexão acaba permitindo que a mensagem chegue lá. Mas, de fato, são conexões locais de ponta a ponta, né? Isso tem algumas sutilezas, mas não é o momento de eu explicar agora essas sutilezas, né? O que a gente está vendo também é uma mudança no comportamento em relação a alimentos. Por exemplo, fala-se muito de alimentação orgânica, alimentação saudável, e um aspecto dessa alimentação é a pequena distância entre produção e consumo desse alimento. Isso acabou induzindo a um movimento global já, com influências globais, mas acontece localmente. É interessante esse salto também entre global e local, na cidade distribuída. E a alimentação local demandou que a produção também fosse local. Então, se eu moro na cidade, por que eu não produzo na cidade, dentro da cidade, o alimento? É o que o pessoal tem chamado de agricultura urbana. Inclusive, do ponto de vista tradicional, naquela ideia tradicional de cidade como ilha num território, a produção orgânica, a produção agrícola acontece fora da cidade e ela é trazida para dentro da cidade. Essa ideia também de cinturões verdes em torno da cidade, né? Então a cidade é um lugar cinza, sem vegetação, eu tenho vegetação e um ambiente verde em torno da cidade. Isso é uma ideia um pouco estranha e ela está caindo um pouco gradualmente por terra à medida que a produção de alimentos começa a acontecer também dentro da própria cidade, né? É um movimento muito variado, eu convido vocês a procurarem informações sobre agricultura urbana, tem muita coisa acontecendo, mas basicamente é a produção local de alimento para consumo local também, né? Ligado ao movimento orgânico, o movimento da permacultura. É bem interessante, né? Outro aspecto interessante é que a própria indústria ela tem começado a se organizar de uma outra diferença, de uma outra maneira, de maneira diferente. Desde a década de 80 se fala da produção just in time, que é uma produção em que não há estoque, né? Você trabalha sob demanda e de maneira agilizada e rápida para reduzir gastos ou perdas por demandas mal medidas, talvez, né? Isso já exigia um sistema de telecomunicação baseado numa logística bastante sofisticada, e o que tem acontecido mais em tempos recentes é que uma série de tecnologias de produção rápida, né, de produção industrial de pequena escala, estão permitindo uma mutação na lógica industrial. Eu pretendo publicar um vídeo logo mais a respeito desse assunto específico, da mutação da indústria, como a indústria tem mudado em função da banalização da tecnologia digital. Ela tende a mudar muito mais ainda, né? Mas basicamente uma das características é a produção em pequena escala e o consumo em pequena escala, o que eu chamo de microprodução e microconsumo. Isso se traduz numa mudança também de como a indústria se posiciona na cidade, onde ela está. Tradicionalmente a gente tinha bairros industriais, isso tende a desaparecer, a gente tende a ter microindústrias espalhadas pela cidade inteira, possivelmente numa relação orgânica com a população consumidora. Numa relação até de troca, né? Numa relação de produção em que a participação desse consumidor, desse usuário final do produto ou do objeto ou do utensílio que é fabricado industrialmente, esse usuário participa da criação, do desenvolvimento desse produto, possivelmente até da fabricação dele, né? Em oficinas industriais espalhadas pela cidade em pequena escala, né? Relacionado a isso, a todo esse movimento de fabricação rápida e prototipagem rápida, como as impressoras 3D, os sistemas de sinterização por laser, sistemas de corte em CNC, CAD/CAM, que mudam a relação com a produção e com o consumo, né? Isso tudo se estabelece em redes distribuídas.
e com influências locais e globais ao mesmo tempo. Né? É bem interessante isso. Ou seja, eu troco informação com um colega meu que trabalha com isso que está vivendo em outro continente, né? Numa relação intensa de troca de conhecimento e sabedoria. Né? Então, é bem interessante perceber que esses movimentos da cidade distribuída aproximam o global e o local, especificamente na troca de influências em comunidades que se estabelecem à distância. Isso, de saída, também chama para um questionamento que tem a ver com entender a cidade, de fato, não mais como múltiplos polos numa região ou múltiplos polos no planeta inteiro, mas como uma única cidade que trabalha numa lógica de interação social que também não é mais local. Ela é translocal. Eu estou aqui em São Paulo, tem uma pessoa no Rio de Janeiro tratando de um assunto parecido com o que me interessa, eu me comunico via internet com essa pessoa, estabeleço laços de confiança e troca de informação, de aprendizado com essa pessoa, de modo que eu perceba que eu tenho uma relação comunitária com essa pessoa. A gente faz parte da mesma comunidade, de fato. Eu posso nunca ver essa pessoa na minha vida frente a frente, mas eu estou interagindo de maneira tão intensa com ela que de fato eu posso dizer que eu pertenço a uma comunidade que essa pessoa também pertence. É a tal da telepertença. Isso é um conceito importante para entender a cidade distribuída. Né? Outra coisa interessante para entender a cidade distribuída é entender uma sucessão histórica de modelos urbanos, modelos do que a gente entende por cidade. Então, eu não vou na antiguidade, agora eu vou partir direto da Revolução Industrial para cá e vamos entender a cidade distribuída como o último modelo de uma sequência de 4 modelos. Então, o primeiro modelo seria a cidade industrial. E o que era a cidade industrial? Basicamente uma ferramenta de interação social, sim, mas com uma meta específica, produção industrial. Então, tudo que se pensa para a cidade naquele momento industrial tem a ver com criar bem-estar social e bem-estar da população, de maneira que essa população desempenhe bem o seu trabalho. Então, o foco ali é no trabalho e na produção industrial controlada, mediada pela instituição. Então, a gente tem um tipo de cidade específica que é uma grande máquina produtiva. Então, a cidade, naquele momento histórico, qualquer outro aspecto que não fosse estritamente ligado à produtividade era considerado como secundário. De fato, as cidades industriais, como a gente vê emergindo ao longo do século XIX e boa parte do século XX, são cidades em que o convívio é muito empobrecido. Né? Você tende a ter pessoas presas em casas ou no seu domicílio, ou então circulando pela cidade é, no com a meta de chegar ao trabalho ou chegar em alguma situação de interação social mediada por uma instituição. Então, eu não circulo mais pela cidade um pouco a esmo, de certo ponto de vista, ou eu não circulo mais pela cidade seguindo as minhas vontades ou a minha comunidade. Né? Eu vou para um lugar específico para desempenhar uma tarefa específica, nem que seja esporte, entretenimento, dança, música, arte, não importa o que, ou o trabalho em si, o trabalho formal na indústria ou instituições, ou a escola, ou o ensino superior. Ou seja, você se desloca para a cidade para chegar em lugares específicos para desempenhar tarefas específicas. É uma situação bastante estranha. Né? Como reação a esse tipo de cidade, talvez disciplinada demais, muito mediada de maneira muito forte pelas instituições, surge uma proposta multifacetada de uma cidade em que o convívio entre as pessoas seria mais valorizado. E não só esse convívio, mas também uma reconexão com a natureza. Né? A cidade industrial também expulsa do ambiente urbano a natureza, e nesse segundo momento, você convidaria a natureza a voltar para a cidade, ou que a cidade conseguisse se misturar com a vegetação, com terrenos não controlados, não edificados. Né? Talvez a melhor expressão desse segundo momento seja o movimento chamado Cidade-Jardim, em que se imaginava justamente uma integração maior entre o convívio das pessoas e o ambiente natural. Não é? Mas, de fato, o que se manifestou como construção no ambiente urbano foi a suburbanização, o surgimento do subúrbio, especificamente o subúrbio norte-americano, que é um subúrbio também chamado de urban sprawl, a situação que surge ali, e é uma vida mediada, ela depende muito de
transporte motorizado e mecanizado. Né? Você precisa de sistemas de trem, ou ônibus, ou automóvel, ou motocicleta, alguma coisa, porque as distâncias são muito longas, muito grandes, justamente na tentativa de reduzir a densidade do meio urbano, de maneira que a gente tenha mais contato com a natureza. Esse é um dos movimentos urbanos mais devastadores que a gente viu em termos ecológicos e ambientais, o chamado subúrbio, porque você vê a degradação do ambiente natural, do ambiente cultivável, ou ambiente que seria preservado para a natureza, a deterioração dele com ocupação de baixa qualidade ambiental. Você tem gramado, árvores e casinhas espalhados por um território enorme, e há um consumo de combustível e energia altíssimo para que aconteça o deslocamento das pessoas entre casa, trabalho, escola, comércio, porque tudo é longe, tudo é distante. Tá? O nome que eu dou para esse segundo momento é cidade de subúrbio ou cidade de condomínio. Porque no Brasil, especificamente, esse modelo se manifestou um pouco na implantação de loteamentos de baixa densidade, como os bairros Jardim de São Paulo, os jardins todos, né? Feitos pela companhia City, mas especificamente mais para o final do século XX que a gente vê a emergência da forma urbana do condomínio fechado, como Alphaville ou outros que se espalham por essa mesma macrometrópole, no caso de São Paulo, pela mesma macrometrópole de São Paulo, você vê a manifestação do condomínio fechado em grande escala. Também um convívio humano de baixa qualidade, um convívio social empobrecido, o tipo de natureza que você tem contato é uma natureza cultivada e controlada a partir de imagens muito simplórias do que seria a natureza, é o gramado e a árvore de grande porte e quase mais nada aí. Né? Em reação a esse segundo momento surge um terceiro modelo de urbanismo que vai se fortalecendo a partir do pós-guerra, talvez tenha sido discutido de maneira mais direta e objetiva pelo grupo que se chamou Team 10, o time dos 10, do qual participava Alisson e Peter Smithson, Aldo Van Eyck e tantos outros, que imaginavam uma outra forma de se fazer arquitetura e urbanismo em que a escala local fosse revalorizada. Não só o edifício teria uma escala adequada para o ser humano, mas também a maneira que esse edifício se articula na cidade permitiria um entrosamento maior da comunidade ali. O nome que se dá para esse modelo, em tempos mais recentes, é a cidade compacta, que não é cidade pequena, mas é uma cidade das pequenas distâncias. Né? Eu não tenho mais que pegar o carro para chegar no trabalho, para chegar na escola, chegar no meu no entretenimento, no clube, o que quer que seja, na academia para fazer esporte, mas eu consigo ir a pé. Porque dentro do meu bairro eu tenho todos os equipamentos para interação social, para a vida, que eu procuraria a longa distância numa cidade de subúrbio ou na cidade industrial. Né? Esse movimento é um movimento fortíssimo, ele é aceito, ele é bastante discutido, se considera como quase um consenso em urbanismo hoje em dia para se conseguir uma cidade mais sustentável e mais adequada para o convívio humano. Né? Junto da cidade compacta, imagina-se também uma verticalização maior, um adensamento maior do tecido urbano, para que você ocupe menos o território e você tenha uma maximização do uso de infraestruturas, de água, esgoto, telefonia, energia elétrica, transporte, o que é que seja. Você reduz a distância, portanto, o dispêndio com infraestrutura também reduz nessa redução da escala. O que acontece e o que muda para se falar de um quarto modelo? Então, a gente foi por 3 modelos, né? Industrial, cidade de condomínio, a cidade compacta e o quarto seria a cidade distribuída. O que distingue a cidade compacta da cidade distribuída? O que distingue é o seguinte, é o tipo de sistema que a gente utiliza para desempenhar a infraestrutura da cidade. E a maneira que a gente organiza as comunidades para que elas se representem na cidade, tanto na forma como a cidade se constrói, como a cidade se compõe enquanto comunidade. Né? E quais são os tipos de sistema? A cidade industrial e a cidade de condomínio são cidades baseadas em sistemas centralizados. Era o que se imaginava. Se você pergunta para qualquer engenheiro ou cientista de início do século XX, quais são os melhores sistemas? São sistemas de grande porte centralizados. Por que eles falavam isso? Porque eles se baseavam numa forma de conhecimento do século XIX, da física do século XIX, que de maneira muito rigorosa, matematicamente rigorosa, prova para a gente que sistemas de grande porte funcionam melhor, têm maior eficiência. Esses são sistemas centralizados. Qual era o ramo da física que falava isso? É a termodinâmica. Um bom exemplo é se eu tenho um bloco de gelo de 3 por 3 metros solto no meio da minha rua aqui no dia de sol, ele vai demorar um tempão para derreter. Né? Porque o fluxo de energia entre dentro e fora dele acontece com tal velocidade que ele consegue manter a temperatura interna mais baixa do que o entorno. Né? Agora, se eu pico esse bloco em 1000 pedacinhos e espalho
por uma região um pouco maior, eles estão derretidos todos em alguns minutos. Mesma coisa imaginava-se com geração e transmissão de energia, produção industrial, produção agrícola, transportes, tudo era melhor, maior, 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 maior. Quanto maior, melhor. Então, trem é melhor do que alguém andando a pé ou de carro, porque em termos energéticos você é muito mais eficiente. E de fato é. De fato é. A geração e transmissão de energia também funciona de maneira mais eficiente quanto maior a escala. O que não está se imaginando aí? É que no dia a dia, na complexidade das relações sociais, isso se prova falho. Eu dei um exemplo um pouco antes aqui no vídeo, falando a respeito da relação de produção de energia de maneira centralizada em Itaipu ou então de maneira distribuída por um monte de represinhas hidrelétricas. Né? O que seria mais eficiente? Certamente Itaipu é mais eficiente, mas no dia a dia, na hora de eu gerenciar isso, expandir ou reduzir a malha, expandir ou reduzir a demanda, a organização, o sistema centralizado é altamente custoso para ser alterado. E também se ele falha, cai tudo. Agora, o sistema distribuído ele pode aumentar e diminuir com mais facilidade, pode ser adaptado com mais facilidade, atualizado, no caso de obsolescência, de maneira mais facilitada. Ele permite um dinamismo maior, uma organização mais simples e rápida. Se eu quero atualizar o sistema é muito mais fácil, se eu quero expandir é muito mais fácil, se eu quero reduzir é muito mais fácil. E a manutenção disso também é mais fácil. Posso parar pedacinhos dele e fazer manutenção enquanto o resto continua funcionando. Né? Isso se prova primeiro em computação e depois começa a se manifestar em muitas áreas diferentes. A cidade compacta, terceiro modelo, ela trabalha com sistemas descentralizados, porque percebe que os sistemas centralizados são muito onerosos para a organização do dia a dia das cidades, por um lado, e por outro, sistemas centralizados de planejamento da própria cidade são muito duros, muito fechados, eles estão controlados pela instituição que é o governo. Então, o que se imagina nessa hora? Se imagina que se você pode descentralizar o processo decisório, descentralizar a geração e transmissão de energia, é muito bom. E, de fato, no discurso dos urbanistas, fala-se muito de descentralização, quando fala-se da cidade compacta. E a cidade distribuída? A cidade distribuída é baseada em sistemas distribuídos, sistemas que não têm centro. Pode haver até uma hierarquia interna no sistema distribuído, mas não existe nenhum centro controlador, não existe nenhum centro gestor que determine o destino ali de quem participa do sistema distribuído. Né? E de fato, à medida que você começa a utilizar a lógica distribuída para organizar infraestrutura urbana, energia, água, esgoto, alimentação, educação, enfim, a gestão da coisa urbana de maneira distribuída, dita que a cidade pode ser completamente diferente do que a gente está acostumado. Né? Então, de fato, a grande diferença entre a cidade distribuída e a cidade compacta é que a cidade distribuída está baseada em ferramentas de interação social, sistemas de geração e transmissão de energia, sistemas de produção e entrega de alimentos, sistemas educacionais, todos eles baseados em uma organização em rede distribuída. Isso incorre muitas mudanças. Né? É interessante falar de educação aberta, por exemplo. Fala-se muito hoje em dia da falência do sistema educacional tradicional, como ele é repressor, como ele acaba incorrendo numa forma de educação massificada, em que todo mundo aprende mais ou menos a mesma coisa, não aprende nada muito bem, e que a escola acaba sendo uma ferramenta muito mais de controle do comportamento das crianças, de indoutrinização do comportamento das crianças, do que de fato de educação. Né? E fala-se de uma educação que possa acontecer pela cidade, a partir de iniciativas independentes, iniciativas que se auto-organizam a partir de demandas da própria comunidade. Isso é um bom exemplo de uma educação que fosse descentralizada. Eu tenho escolas espalhadas pela cidade inteira, de pequeno tamanho. Uma escola distribuída nem sequer mais tem uma sede. Ela acontece onde ela acontecer. Né? Esse é um exemplo. Eu já também falei a respeito de gestão, da gestão da geração e da transmissão de energia. No sistema distribuído, você tem transmissão na tua casa, e você usa na tua casa, e dependendo se você precisar de energia, você compra energia da rede ou você vende energia para a rede. É o que se chama de smart grids. Tá? É bem diferente você falar de sistemas descentralizados. Eles são, de fato, distribuídos. É uma escala de auto-organização muito maior. E, em se falando de auto-organização, como é que seria o próprio processo de invenção da cidade? O que eu quero para a cidade? O que eu quero para a minha cidade? O que eu chamo até de minha cidade? Né? E, de fato, é uma coisa interessante. À medida que eu
começo a habitar sistemas distribuídos, eu percebo um fenômeno interessante. Talvez exista mais intimidade social, cultural, ah, ah, de gosto, enfim, de modo de vida, entre um habitante de um condomínio no Morumbi e um habitante de Beverly Hills, em Los Angeles, nos Estados Unidos, do que existe entre esse habitante do condomínio, ali no Morumbi, e o habitante de uma favela, no mesmo bairro, próximo do Morumbi. Existe uma discrepância social e cultural entre eles tão grande, e não existe a discrepância muito grande, uma discrepância social e cultural entre essa pessoa e alguém que está morando em outro continente, a 5, 6 mil quilômetros de distância. Ou seja, de fato existe, começa a emergir uma telepertença que não é tão difícil de entender assim. Possivelmente a vida desse cara que habita a favela não é muito ou completamente diferente de alguém que habita uma outra comunidade de baixa renda em outro continente, em outro lugar. Ou seja, começa a surgir afinidades e possivelmente convívio mediado pela tecnologia digital entre pessoas que não habitam juntos, mas habitam uma mesma forma de estar na cidade, ou de estar na vida, ou de, enfim, conhecer a realidade que a gente vive. Enfim, uma coisa interessante aí é começar a imaginar que tipo de situação a gente pode ver na cidade distribuída, né? Que tipo de coisa a gente gostaria de ver na cidade distribuída. Me parece que isso também já está emergindo, né? A cidade distribuída também está relacionada à economia colaborativa, também está relacionada a formas alternativas de se encarar a alimentação, a vida e o trabalho e a produção e o autoconhecimento, né? E uma coisa interessante é que isso tem emergido de maneira prática nas cidades. Um fenômeno a se observar são os espaços de coworking, que começam a surgir na década de 80 como o tal do escritório virtual, que era um profissional liberal. Ao invés de ele ter um escritório próprio, ele alugava uma sala e ele tinha acesso a uma constelação de serviços articulados ali para ele, como atendimento, estacionamento, organização de energia elétrica, enfim. Ele não tinha que se preocupar com isso, quem se preocupava é quem provia o serviço desse escritório virtual, né? Ao longo da década de 90 isso sofisticou de uma outra forma e começa a se perceber que muitas pessoas que trabalhavam em casa sentiam falta de convívio com colegas de trabalho. Para trocas, para aprendizado, para enfim, até mesmo para poder ter um espaço mais sofisticado para atender clientes, ou para realizar eventos, ou para desenvolver outras atividades que não só apenas ficar produzindo algo no computador, né? E emerge no final da década de 90, início dessa última década, década de 2000, emerge esse fenômeno aí do chamado coworking, espaços de coworking, que são espaços que têm variados tipos de tarifação para você ter acesso àquele espaço, mas basicamente são espaços de convívio para trabalho, né? Mas no final da década começam a surgir espaços de fato que são abertos para o convívio, né? Especificamente em São Paulo, uma iniciativa de duas casas, a Madalena 80 e depois a Casa Laboriosa 89, ambas que foram empreendidas aí pelo Oswaldo Oliveira, demonstram a possibilidade de você ter um espaço aberto, de acesso aberto, sem curadoria, sem controle centralizado, em que as pessoas tenham livre acesso. Qualquer pessoa pode utilizar esse espaço, né? Isso não é uma coisa tão estranha, tão absurda, né? Isso já houve na história humana. Se você olha para um espaço de templos religiosos, a situação não é tão diferente. No entanto, existe uma proposta específica e muito controlada, que ali é um espaço de culto, mas é um espaço aberto para qualquer pessoa queira entrar, em geral, né? Os espaços de templos de culto, eles são espaços abertos que convidam qualquer pessoa a entrar. Nem todas as religiões, nem todos os sectos, mas isso não é tão incomum. E também existem espaços que foram criados por coletivos para convívio e para trabalho em comum, né? E você observa isso ao longo do século XX, praticamente todos os grandes artistas, em um momento ou outro, participavam de coletivos artísticos que habitavam situações muito parecidas com as iniciativas de ou coworking ou como as iniciativas como a Laboriosa 89 e a Madalena 80, né? Um conceito afiliado a isso é bem interessante, o conceito da zona autônoma temporária, que foi formalizado por um radialista americano, o Langborn Wilson, também conhecido pelo seu pseudônimo Hakim Bey, no livro TAS, Temporary Autonomous Zone, Zona Autônoma Temporária em inglês. O que é uma zona autônoma temporária? É uma zona de livre interação que emerge a partir do estabelecimento de um espaço na cidade onde as pessoas possam interagir
talvez com algum propósito em comum, ou não necessariamente um propósito comum, mas que compartilha algum tipo de valor ali, de valorização da vida de uma certa maneira, que compõe uma vida em comum ali. E por que ela é temporária? Porque ela dura um certo tempo, ela não dura para sempre. Né? E esse tipo de espaço é bem interessante, recomendo a leitura desse livro, o TAZ, T-A-Z. É bem interessante. Enfim, uma última coisa que eu queria comentar a respeito da cidade distribuída é que ela envolve possivelmente uma mudança de mentalidade do que é a cidade. Me parece, na minha pesquisa, que a gente habita uma cidade composta por dutos e cápsulas. Vamos pensar, né? Vias de tráfego, corredores, elevadores, dão acesso a lugares fechados onde a gente habita. É a casa, é o escritório, é o shopping center, é o cinema, o que é que seja, são espaços fechados aos quais a gente tem acesso a partir de vias de acesso. São dutos de circulação e cápsulas onde a gente entra dentro e trabalha lá dentro. Do ponto de vista simbólico, é bastante revelador o que significaria isso. Significa que a gente está o tempo inteiro andando em espaços fechados. Por mais que a rua seja aberta para o céu, ela opera como um duto que te direciona de uma certa maneira quando você circula pela cidade. O tráfego transversal nesse duto de circulação não é permitido. Não é nem bom que você faça, inclusive é perigoso. Se você está no sentido do fluxo, tudo te conduz naquele mesmo sentido, te fortalece naquele sentido. Aí você chega num lugar, você sai desse duto e adentra outro duto até você chegar numa cápsula. Como é que seria uma cidade que não é composta por dutos e cápsulas? Em que a gente tem um fluxo transversal ou ortogonal livremente pela cidade. Ou seja, eu posso andar não só no sentido do duto, mas também transversalmente a ele. Imagina uma cidade composta como um parque. Eu não sou o primeiro a levantar essa possibilidade. Boa parte dos urbanistas, digamos, lado B do século XX propuseram isso, desde Frank Lloyd Wright com uma proposta chamada Broadacre City. É bem interessante esse projeto, tido na época como um absurdo, uma coisa medievalista, na realidade bastante presciente aquilo que ele levantou. Já no final do século XX, um arquiteto italiano, o Andrea Branzi, propõe um projeto para Philips, chamado Agrônica, para reestruturar a cidade de Eindhoven, que era a cidade sede da Philips na Holanda. E a proposta, o que há em comum entre os dois projetos é que imagina-se uma cidade que não é criada por dutos e cápsulas, ela é criada pela habitação dela. E o que se imagina é que você tem equipamento espalhado pela paisagem, de maneira que você possa construir aquilo que o momento demanda. Parece uma ideia um pouco absurda, um pouco louca, mas do ponto de vista tecnológico não é nem um pouco. É bastante viável construir isso. A questão é que tipo de equipamento está nessa paisagem. Por outro lado, que tipo de paisagem é essa? Ou seja, o que está nessa paisagem? Né? Mas certamente é possível imaginar isso. Imaginar essa cena em que a gente tem uma paisagem relativamente livre, para livre circulação, e eu tenho equipamentos de habitação, equipamentos para ensino, equipamentos para dormir, equipamentos para realizar um trabalho coletivo, equipamento para produção industrial, equipamento para produção de alimentos, equipamento X, o que seja esse equipamento. Então, que tipo de cidade é essa que emergiria da banalização de sistemas digitais distribuídos? Me parece que é um pouco isso. Eu tenho me dedicado a essa pesquisa há muitos anos. Atualmente estou realizando o pós-doc vinculado a um grupo de pesquisa coordenado pelo professor Arthur Rosestraten na FAO USP. E a proposta que emerge nesse grupo de Facebook, que está começando a se articular em escalas muito maiores, aí, bastante interessantes, é que a gente possa acelerar, quem sabe acelerar a construção de situações distribuídas numa cidade que ainda não é distribuída, que ainda conta com infraestrutura muito centralizada. Né? Um último aspecto disso, que é bastante interessante, é que já que a gente habita a cidade como um sistema interativo, significa isso do ponto de vista de onde eu estou na cidade. Então, tradicionalmente, estar na cidade é estar no polo urbano. Nada impede que eu esteja no meio do mato, e conectado, hiperconectado, via internet, com alguém que está em outro lugar qualquer, interagindo produtivamente com essa pessoa. Tanto produção como trabalho, produção de subjetividade, produção de vida, produção de convívio. Né? Uma pessoa que está em outro lugar. Ou seja, não tem tanta diferença eu estar habitando um lugar de alta densidade populacional ou um lugar de baixa densidade populacional. O que a gente chamaria tradicionalmente de cidade e campo. A distinção entre cidade e campo começa a se borrar completamente aí. E tende a se borrar ainda mais no futuro.
Enfim, tem N questões que a gente pode levantar. Fique à vontade para postar qualquer tipo de comentário, estou disponível para conversar com qualquer um. Obrigado. Um abraço.